A Bíblia diz que no início a humanidade tinha comunhão face a face com Deus. E eu somente posso imaginar como era, porque eu estou certo de que eu nunca tive essa experiência. E eu estou certo que você não teve, mas para ser capaz de olhar Deus em sua face sem ser consumido é algo que nós ansiosamente esperamos ter. Porque no início dos tempos era exatamente isso que a humanidade tinha. Foi somente quando o pecado entrou em cena que a comunhão face a face com Deus foi quebrada. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz algo muito importante à medida que esse assunto do pecado afetou Deus, bem como a humanidade. E a Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Deus conhece a dor da separação porque Ele foi afetado pelo pecado como nós fomos. E o Senhor quer se livrar do pecado porque essa é a única maneira de nós podermos viver aquele lindo hino face a face, eu hei de vê-lo. É somente quando o pecado for erradicado do coração da humanidade que Cristo poderá ter comunhão face a face com o seu povo novamente. Deus teve que elaborar um plano de como Ele tiraria o homem do pecado e o colocaria nos seus braços. Como levar o homem a uma experiência de vitória sobre o pecado. E hoje nós faremos somente um comentário breve sobre o plano de Deus para levar o homem a uma experiência pela qual nós podemos ter total e completa vitória sobre o pecado. E se alguém de vocês se aventurar a duvidar e a pensar se isso é realmente possível, então eu simplesmente direi a vocês, o que é pecado? A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 4, que o pecado é a quebra ou transgressão dos mandamentos de Deus. Mas então, quando você lê Apocalipse 14, versículo 12, a Bíblia diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então a Bíblia deixa claro que haverá um povo antes da vinda de Jesus que estará nesta terra e que guardará os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos de Deus é oposto a quebrá-los. Então, se quebrá-los significa pecar, guardá-los significa vitória sobre o pecado. E Deus deixa claro que haverá um povo nos últimos dias que terá a experiência da vitória sobre o pecado através da justiça de Cristo. Mas como Deus faria isso? Foi há muito tempo atrás, foi quando Deus estava tirando os filhos de Israel do Egito a caminho da terra de Canaã. Você se lembra que o Egito representava a terra da servidão? Em Êxodo 20, versículos 1 e 2, diz, então Deus falou todas as palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Egito representa a servidão. Deus foi o grande libertador e Ele usou o seu servo Moisés para ser o instrumento em suas mãos para libertar o seu povo. Quando os filhos de Israel estavam saindo do Egito a caminho para a terra de Canaã, vários eventos aconteceram. Se você se lembra de Êxodo 15, foi quando Deus estava trabalhando através de Moisés e Ele estava liderando os filhos de Israel através do Mar Vermelho. E eles estavam cantando aquela linda canção de Moisés. E quando eles entraram no deserto de Sim, como a Bíblia diz em Êxodo 16, a primeira coisa que Deus faz é mudar sua dieta. Em Êxodo 17, Deus introduz um princípio de cooperação. Sempre que os braços de Moisés se levantavam contra o inimigo, Israel prevalecia, mas quando ele abaixa a mão, Amaleque prevalecia. Então Deus estava ensinando a eles um princípio de cooperação. Em Êxodo 18, quando o sogro de Moisés, Jetro, veio e instruiu o que nós chamamos de ordem eclesiástica ou organização da igreja, isso foi para certificar efetivamente que todos estariam ministrando e que ninguém ficaria sem atenção. Em Êxodo 19, Deus lembra os filhos de Israel do concerto com Ele. E Ele diz, se vocês me seguirem e cumprirem os meus mandamentos e seguirem os meus estatutos e guardarem o meu concerto, eu farei de vocês um povo peculiar, uma nação santa e um sacerdócio real. Foi em Êxodo 20 que Deus começou a lembrar os filhos de Israel dos abençoados 10 mandamentos, pelos quais eles fizeram um pacto para guardá-los, mas quebraram. E agora Deus os lembra mais uma vez desses lindos 10 princípios. Foi em Êxodo 21:4 que Deus apresentou algo chamado juízo. Foi um meio de pegar os 10 mandamentos e torná-los práticos. Mas você pensaria que depois de todos esses conselhos, de todas essas experiências, os filhos de Israel entenderiam os planos de Deus.
Plano de trazer o homem para uma experiência de vitória sobre o pecado, para ele ter uma comunhão face a face com Deus novamente. Mas ainda eles não podiam entender um Deus que estava tão distante, que eles indagavam como um Deus tão distante será capaz de estar conosco diariamente e nos ajudará e nos capacitará a viver uma vida santa. Foi por essa razão que Deus teve que apresentar algo para os filhos de Israel que eu quero compartilhar com vocês hoje. Está no livro de Êxodo, capítulo 25. Foi no livro de Êxodo, capítulo 25, exatamente lá no verso 8, que depois de todos esses esforços que Deus fez, o juízo, o pacto, a organização da igreja, todos esses princípios, depois de tudo isso, Deus teve que agir novamente. Está em Êxodo 25, versículo 8, quando Deus disse: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Então disse Deus: "Eu tenho um plano." Esse plano era mostrar à humanidade como Ele os levaria a uma experiência de vitória total e completa sobre o pecado. E a maneira pela qual Deus fará isso é: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Mas por que Deus queria um santuário? Bem, a resposta está no verso seguinte: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Deus queria ficar mais perto de Israel. Mas, sinceramente, não era somente que Deus queria simplesmente estar ao redor deles ou entre eles. Porque o significado da palavra entre em hebreu é, na verdade, dentro de. Deus disse: "Deixem que eles façam um santuário, porque eles aprenderão o meu plano de como eu farei o meu lar dentro do coração deles." Vejam, se vocês compararem Êxodo 25, versículo 8, "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Vejam Êxodo 29, somente uns capítulos à frente, nós lemos no verso 45 algo muito importante. E eu quero que vocês vejam isso. Lembrem-se: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Agora Êxodo capítulo 29, versículo 45. "E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei o seu Deus." Novamente nós vemos Deus falando: "E eu habitarei no meio deles." Mas lembre-se, a palavra em hebreu para entre é dentro de. Mas vejam como 2 Coríntios capítulo 6 amplia essa visão. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. It says in 2 Corinthians chapter 6, and we're going to consider verse 16. The Bible says in 2 Corinthians chapter 6 and verse 16, it says, "E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." Vejam, o santuário era o plano de Deus de ficar tão perto do seu povo que Ele faria o seu lar dentro do coração deles. E Deus habitará dentro de nós. Mas você sabe quem Deus é? Você deve estar se perguntando, mas que pergunta que é essa? Nós sabemos quem Deus é, mas se nós não sabemos, vamos até 1 João capítulo 4 e vamos descobrir agora. Mas como Deus se colocará dentro de nós? Nós podemos encontrar isso em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, bem no versículo 8, diz: "Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." Em outras palavras, quando Deus diz: "E farei um santuário e habitarei no meio deles", Ele está dizendo que o amor dele habitará em nós. Vejam, Jesus falou: "Se você me ama, você guardará os meus mandamentos." João capítulo 14, versículo 15. E quando eu penso no grande propósito de Deus em construir um santuário que eu possa habitar nele, é que Ele queria colocar o seu amor dentro de nós, a essência do seu caráter. Então, quando nós andarmos nesta terra, nós seremos uma demonstração do amor de Cristo para todas as pessoas que nós tivermos contato.
Quando Deus se aproxima mais de nós, Ele diz, eu quero habitar dentro de vocês. E sabe o que acontece? Vamos a João capítulo 14. Na verdade, é João capítulo 15, no versículo 4. E João capítulo 15, versículo 4 diz, está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Percebam, quando Deus fica mais próximo de nós, nós temos o privilégio de ficar mais próximos dele. É Deus que inicia esse processo, e quando Ele começa a se aproximar mais de nós, nós, consequentemente, começamos a nos aproximar mais de Deus. E Deus habitará em nós e nós habitaremos em Deus. Agora a questão é, qual é o resultado final de habitar em Cristo? 1 João capítulo 3, a Bíblia nos diz qual é o resultado final de nós habitarmos em Cristo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 6, quem habita em mim não peca. Vejam a conexão. Foi o pecado que rompeu a relação entre nós e Deus. É somente a vitória sobre o pecado que pode trazer a união entre nós e Deus novamente. Podemos ter novamente a comunhão face a face com Deus. E a única maneira de acontecer isso é Deus fazendo a sua morada em nosso coração. É por isso que a Bíblia diz, Cristo em você, a esperança da glória. A Bíblia diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que realmente acontece quando Deus está dentro de nós? Romanos capítulo 8. Vejam, se Deus está em nós e nós permanecemos nele, a Bíblia diz que nós não pecamos mais. Mas por quê? Vamos ver. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8. É em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vejam, quando Deus habita em nós, nós não mais andamos de acordo com os desejos da carne ou de acordo com a nossa natureza pecaminosa. Mas agora nós vivemos de acordo com a natureza divina de Deus, que foi posta dentro de nós pelo poder do Espírito Santo. Que tipo de vida Jesus viveu? Porque esta é a vida que nós viveremos, andando segundo o Espírito e não segundo a carne. Que tipo de vida Jesus viveu? E eu termino com João capítulo 15, versículo 10. The Bible says in John the 15th chapter, says it right there in the 10th verse. It says in John. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 10, e presta atenção na vida que Jesus viveu. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vejam, Jesus foi tentado em todos os pontos, como diz em Hebreus capítulo 4, mas ele não pecou. Quando Cristo vive sua vida em nós, dentro de nós, como Jesus, nós seremos tentados em todos os pontos, até o âmago. Mas por causa do nosso amor por Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, nós guardaremos os seus mandamentos e não pecaremos. E o santuário foi planejado para nos ensinar como Cristo fará morada em nossos corações. A minha esperança e minha oração é que você estude para se apresentar aprovado diante de Deus. Estudem o santuário, não somente a mobília, mas como eu posso fazer os princípios do santuário reais na minha vida diária, para que eu possa viver a vida de Jesus Cristo. Até o próximo encontro e sejam fiéis a Deus, e somente assim você poderá receber a sua coroa da vida. Deus o abençoe. Maranata.